Olá, turma, tudo bem? Vamos dar continuidade à unidade 2, Planejamento Estratégico Situacional, abordando a nossa aula 4, de cujo tema será o momento estratégico. O que seria, então, esse momento estratégico? É, na realidade, a instância de articulação entre o deve ser, que é o desejo, a aspiração, e o poder ser. Uma vez selecionado e descrito o problema, explicadas suas possíveis causas, definida a situação, o objetivo e traçadas as operações, resta a seguinte pergunta: o que é possível fazer para viabilizar o plano? Na prática, o momento estratégico se confunde um pouco com o momento normativo, pois ao serem desenhadas operações e as futuras ações, já se leva em conta a viabilidade das mesmas. 3 elementos são relevantes para a composição do momento estratégico. Primeiro, análise de cenários. O segundo, análise de outros atores. E o terceiro, não menos importante, análise da viabilidade do plano. Vamos agora detalhar um por um deles. Analisar cenários significa levantar com cuidado, dentro do prazo do plano, quais as principais condições. Aí entende-se por cenários econômicos, políticos, sociais, sindicais, outros fatores que possam interferir na composição da sua análise, na condução do projeto, mesmo estando fora do campo de atuação do gestor. A partir daí, podemos passar para o segundo momento, entender que essa análise de cenário tem o objetivo de dar transparência, de descortinar circunstâncias que, porventura, possam vir a impedir ou alterar, ou mesmo alavancar a ação projetada. O desenho desses cenários é importante para a avaliação da vulnerabilidade do plano e para a elaboração de planos de contingência para futuras situações de risco. Sua precisão depende fundamentalmente da qualidade das informações disponíveis. Traduzindo aos senhores, a leitura que nós vamos fazer dos cenários nos possibilitará enxergar aonde estamos ou não vulneráveis e o que precisamos fazer, que tipo de decisão tem que ser tomada e quando tem que ser tomada, a ponto de levar o plano a cabo sem muitas alterações. Vamos agora falar do segundo tópico, análise dos outros atores sociais. Você sabia que são considerados atores sociais os partidos políticos, as entidades de classe, os sindicatos, os movimentos populares ou sociais, os grupos religiosos, os governos institucionais, as ONGs, as personalidades importantes dentro do espaço do problema que estão sendo enfrentados, entre outros. Diante desta configuração, esse entendimento nos faz remeter a uma análise que precisamos ter sobre qual o papel desses atores, que vamos chamar de outros atores, poderão ter junto ao nosso momento estratégico, porque deles poderão haver retaliações, entraves ou não, junto ao processo de desenho dos futuros cenários. Então vamos entrar agora no último momento dessas 3 situações, que eu vou chamar de análise da viabilidade do plano. Esse é um instante de se verificar o quanto o nosso plano pode ser viável ou não, ou se temos seus pontos vulneráveis ou não. Então, 2 perguntas são importantíssimas. Primeiro, frente ao cenário provável, as surpresas e ao conjunto de outros atores, as operações traçadas pelo planejador são possíveis ou não de serem executadas? Uma outra pergunta emerge. Frente ao cenário provável, as surpresas e ao conjunto de outros atores, o plano tem pontos frágeis? Bem, essas questões podem requerer uma revisão das operações, cancelando algumas e criando outras, se necessário for. E a definição de ações, que a gente vai chamar de plano de contingência, que previnam ou contornem as fragilidades observadas durante esse processo.
A elaboração de uma estratégia envolve resposta a 4 questões: com quem, para quem, como e com que possibilidade de êxito. Com quem? Reflete as alianças e possíveis oposições com que tipo de atores. Para quem? Que operação fazer e que resultados esperar. O como? O uso de autoridade, cooptação, tolerância, indiferença, negociação, confrontação, etc. E com que possibilidade remete a alta ou baixa ou média probabilidade daquela situação ser exitosa. Nesta aula foi explicado o problema, avaliado suas possíveis causas e consequências, traçados os objetivos, elaborado um plano e analisado a viabilidade dele. Então, é chegado o momento de organizar a execução do plano, ou seja, definir quem faz o quê, em que instante, em que sequência, bem como estabelecer a agenda da avaliação de desempenho para monitorar o plano. Finalizamos a nossa aula destacando a importância de você complementar a referida aula com o material disponível no ambiente. A todos, bom estudo.